a câmera dele é muito ruim, porque quando a gente se mexe fica travando, sabe? Ah, eu acho que é melhor não ligar, senão posso até cair. tá, então tá. Os que puderem, né? Vocês sabem que a ideia é que os que puderem abrir, abram. Isso a Cíntia já falou, todo mundo já falou sobre isso. Mas se compromete mesmo a conexão, aí tudo bem. Então, assim, voltando para minha perguntinha lá para a Gabriela, digamos que eu perguntasse para ti assim, Gabriela, me explica aí o que é pronome pessoal. Em espanhol? Uhum. Ah, daí já não sei. Posso falar em Não, português? não precisa explicar em espanhol. Ah, tá, não. tá. Mas, assim, me dizer o que é isso, onde que a gente usa, para que existe, né? Vai denominar a pessoa que tá falando, tipo assim, se sou eu, se é você, se somos nós, eles. Uhum. Muito, Prof, posso dar um exemplo? muito bem, Gabriela. Muito bem. Quem está falando? Luísa, Tá, Luísa, pode falar. me cepilo. Eu falei Cepilo. errado. Uhum. Ah, tá. Só que nesse caso aí, Luísa, tu falasse certo, porque quando é me cepillo, eu já sei que é a primeira pessoa, porque tem uma coisinha aí que me diz. O que é que me diz que é a primeira pessoa? Me. O me, exatamente, e também a terminação, cepillo, né? Então, assim, mas a gente, de qualquer maneira, a gente precisa saber quais são esses pronomes que no português a gente também tem como pronome pessoal, e ele pode substituir um nome. Por exemplo, eu posso dizer assim, Natália estudia mucho. Ou eu posso dizer, ella estudia mucho. Ella. Quem é ella? Natália, né? Então, o pronome pessoal, ele pode substituir o nome. Por isso que a gente diz pronome, porque fica no lugar do nome, que no caso seria o nome da pessoa, tá? Então, com relação a isso, eu queria saber dos que receberam lá o comunicado da coordenação e da direção, os que vão precisar refazer a prova, eu queria saber se tem alguma dúvida. Para os demais também fica aberta a questão, tá, gente? Mas os que vão fazer a prova, se tiverem alguma dúvida agora, pergunta, a página. Deixa eu ver se eu consigo ver a página aqui rapidinho. Quem puder me ajudar aí a procurar a página. Mas qual o número da página? Pois é, eu não lembro qual é o número da página, já vou te dizer. Mas como é que é a página? É aquela do Picasso, sei lá? Página 28. Na 28, nós temos os pronomes pessoais, que nós completamos no livro, e também alguns verbos que a gente viu agora nesse primeiro trimestre, né? Então, na página 28, eu vou colocar aqui para vocês, todos têm o livro? Sim. Tá. Maria Eduarda tem o livro? Tá, então assim... Sim, eu tô com o livro aqui. Uhum. Então, olha lá na página 28, aí nós temos todos os pronomes, e eu posso colocar... Alguém sabe quem é Johnny? Ah, deve ser o João... É o João. O João Teodoro. Tá. Então, eu posso colocar uma questão onde vocês precisem associar o pronome com a terminação do verbo. Isso aí a gente já viu bastante. Os verbos regulares, que são aqueles que não alteram a escrita, né? Eles continuam, eles só acrescentam a terminação e continuam iguais ao comecinho do verbo, ao infinitivo, tá? Então, pronomes pessoais,
Tudo certo? Alguma colocação, alguma coisa que não tenha entendido? Para mim tá tudo certo, prof. Uhum, Tudo certo. joia. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que e não é só para espanhol, é para qualquer idioma, né? Quando a gente estuda verbo, é legal a gente copiar, tá? Assim, aqui tá no livro, tá, já tá conjugado, já tá marcado com negrito, a professora pediu para vocês marcarem com marca-texto também as terminações, mas mesmo assim é legal conjugar escrevendo, porque aí a gente vai ver as diferenças, por exemplo, eu aprendo, ele aprende. Óbvio, você me diz, ai, professor, isso aí é igual ao português. Sim, esses aqui são iguais ou parecidos, mas tem alguns que variam, então é legal fazer, tá? É legal escrever porque fica mais... começa a automatizar. Sabe o que é automatizar? Quem sabe me explicar? Fica gravado. Tá gravado na Fica cabeça? gravado, tipo assim... Fica automático. Fica automático. Por exemplo, hoje, eu vou dar um exemplo meu, né? Hoje, por exemplo, eu dirijo, tá? Eu tive que aprender, fazer o curso, enfim, né? E logo no começo, eu precisava pensar, agora eu vou girar a chave, agora eu vou pisar no tal pedal. Hoje, e qualquer pessoa que dirige, vocês podem perguntar, hoje ela já não vai pensar. Ela já entra no carro, ela dá partida, ela pisa onde tem que pisar, já coloca os carros que precisam colocar a marcha, já coloca a marcha inicial e sem pensar, já está automatizado. A mesma coisa vai ser nós falando português, já está automatizado. Ninguém precisa dizer assim, e agora eu vou usar uma frase com um verbo regular. Alguém pensa isso? Não, né? Então, porque já está automatizado. E o que faz com que fique automatizado? Que a gente escreva, que a gente leia, que a gente escreva de novo, que a gente leia, tá? Então, assim, pronomes pessoais, tudo certo. Não veio nenhuma dúvida. Tá tudo bem? Tá. Outra coisa que eu coloquei lá como tema da prova de segunda-feira é o alfabeto, que tem algumas letras. Quantas letras, assim, novas, digamos, teria no alfabeto espanhol? 2. 2? Uma. Um N. Uma só. Não, é uma. Confundi Uma. com L. Tu pensasse em qual outra, Natália? Só para eu saber. Eu confundi com L lá. Tá. La doble L. É isso? Isso. Daí, isso aí, la doble L, eu vou colocar aqui no quadro, só para vocês relembrarem, tá? Essas aqui, ó, não é considerada uma letra, ela é um dígrafo. Dígrafo, eu sei que vocês estão vendo com a Cecília. Quem saberia me explicar o que é um dígrafo? Não lembro mais, foi bem no começo do ano que ela passou. Sério? Mas não lembro mais. Dígrafo, então deixa eu explicar. Dígrafo são duas letras juntas que vão resultar num fonema. Fonema, você sabe que é a parte falada da letra, né? Existe o grafema, parte escrita, e o fonema, a parte que a gente ouve, e a parte que a gente fala. Então, o LL é um dígrafo, e a outra letra, que é diferente no espanhol, é diferente do português, é qual? N. La ñ. A ver, ¿quién me puede decir una palabra con ñ? Una palabrita Baño. con... ¿Eh? Banho? Baño, muy bien. Olha só. O som dela é o mesmo que o NH, que é um dígrafo também do português. Só que em espanhol não tem esse NH, não existe esse NH, né? Então, ela é substituída por uma
única letra, tá? Que é N. Além dessa, que é diferente, a grafia e tudo, nós temos uns outros nomes de letras que são diferentes. Aí eu queria que vocês pudessem me dizer. Deixa eu ver se a Ana Luísa Eu, sabe me dizer uma letra cujo nome seja diferente do português? O alfabeto está lá na página 12. Tem algumas que eu lembro de ter pedido para vocês mexer, para vocês sublinharem lá na aula presencial ainda. La H, la La H, muy bien. Que seria la H, Giovanni? H. Ah, opa. Tá, agora o Giovanni. Vai lá, Giovanni. La H. Ó. La H, tá? E se escreve com H. Giovanni, sabe me dizer uma outra que tem um nome diferente? Lacu, que é o quê? Ah, e essa não dá para esquecer, né, Giovanni? Essa sempre vocês lembram. Lacu, que é bem esquisito de falar, né, gente? Bem esquisito. E lazeta também. Laceta. Uhum. Seta. Antônio, o que seria laceta? É o Z. É o Z, muito bem. Então, aqui, ó. Laceta. E tem mais uma, Eu que sei. é assim, diferente. Laex. Oi, Antônio? É La W. Ah, la W, que seria, Antônio, la W? É o W? É o W. Tanto, gente, que quando eu vou dar um endereço de internet, é assim, em espanhol, eu teria que dizer la www, ou então, la W triple, o que seria W triple? 3 3 vezes W. Três vezes, né? Exatamente. www.com.br, tipo isso. Isso. Em espanhol, a gente pode dizer W triple, ponto, não sei o quê, enfim, tá? Então, o Antônio falou, já foi falado aqui, la H, la Z, la W, tem mais uma. Yo. Fala aí, Laex. Sofia. La Y. Oi. Olá, ¿me puedes decir cuál sería la otra? La Y. La I, essa letra, que é essa aqui, ó, ela tem dois nomezinhos. Aí vai depender do autor, né? Do autor que a gente pesquisar. La I ou la G, e tem um outro nome, quem lembra? Laine. Não Alguém lembra? lembro. Não. La I grega. La I grega, tá? Que é o nosso Y. E também aquela letra do raio-x. Laex. Laex, muito bem, olha só. Já tinha falado, por isso que eu não falei. Ai, desculpa, já tinha Não, falado. mas era eu que tinha falado. Então, assim, ó, o X é Laex, tá? Então, quando eu coloco lá como conteúdo para a prova, vocês relembrarem o alfabeto, é isso aqui que vocês têm que lembrar, assim. Eu vou pedir, por exemplo, da letra diferenciada, que eu acho que é bem importante vocês saberem, dos nomes... Liane, tem também o Lauve. La V, muito bem, la V também é. O Antônio falou la W, que é o V duas vezes, e la V seria o V normal. E o que eu estava dizendo? Ah, existe algum dígrafo que vocês lembrem no espanhol? Eu já falei que dígrafo são duas letras juntas que formam um fonema. La Che. La che, muy bien. ¿Cómo se forma este dígrafo? La C e la H.
La CH, muy bien. Ó, CH forma o che de que palavra, Antônio? Que palavra você pode dizer com esta che? No meio ou no começo? Tá travando de novo? Para mim, Tá travando a minha voz? Tá travando? Pra mim, não. pra mim Não, tá- Não? você. Tá. ¿Te acuerdas, Antônio, de alguma palabrita? Eu não entendi nada, travando tudo pra mim. Ai, gente, de novo, é que a minha internet, às vezes, ela dá esse probleminha. Falar? Eu estou falando de dígrafos, que são duas letras que formam um som, e esse dígrafo aqui, ó, nós temos no espanhol, assim como temos em português também. E eu queria uma palavra com esse dígrafo. Posso falar? Pode, Natália? La leche? Leche, muito bem. Leche tem esse dígrafo dentro, né? E tem um outro que é bem prof, usado. Oi. uma coisa que a Natália disse que eu identifiquei errado, que ela falou la leite, é leite, não é? Não, é la leche. É la Em, leite? em espanhol, leche é feminino. Sério? A gente ainda vai ver essa questão de algumas palavras que mudam de gênero, tá? É la leche. É esquisito, né? Mas em espanhol é la leche. Outro dígrafo bem importante é esse aqui. Conseguem ver aqui? Sim. Sim. A ver se Nicolás me pode dizer uma palavra com este dígrafo. Eu vi o Nicolás entrando. Ele está... Posso falar? É para falar uma palavra com este dígrafo. Ah, achava que era com Y. Não. Alguém lembra de uma palavrinha que a gente tenha visto nos nossos textos com doble R? Não? Tá, então assim, sobre o alfabeto... Acho que eu sei. Fala aí, Antônio. Não, Duda, Tá, pode falar uma de... Pizarra. Pizarra, muito bem. E a tua, Antônio, qual era? É burro. Burro. Aham. Pizarra, que seria pizarra? Quem lembra? Quadro de escrever, né? E burro é a mesma palavra para o animal, os dois idiomas, tá? Então, assim, os que vão precisar fazer a prova, alguma dúvida, eu já falei sobre a questão dos pronomes pessoais, depois falei um pouquinho do alfabeto e as características do alfabeto do espanhol, claro. Que dúvidas vocês têm ainda? O que vocês querem me perguntar? Nada? Tá, então, além disso, eu pedi para vocês também olharem alguns verbos regulares, né? E também uma coisinha que a gente viu lá no começo, lá nas aulas de março, lá ainda na sala de aula, que são os artículos. Artículos. Para isso, a gente sempre tem que lembrar de quais são os artículos. Isso nós temos lá na nossa... Deixa eu ver qual a página, de novo. Página 15 começa, tá? E tem uma parte aqui dos artigos que eu não trabalhei com vocês ainda, vou voltar para cá, mas depois que eu der um determinado verbo, que daí fica melhor para explicar isso daqui, tá?
Então, por enquanto, são apenas os artigos ou artículos, que se vocês quiserem ir lá para a página 15 só para visualizar e relembrar, e, gente, eu estou falando de novo, ó, eu estou revendo o conteúdo para os que precisam fazer a prova, mas os demais, se aparecer alguma dúvida, por favor, não deixem de perguntar, tá? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de mais pessoas, mas elas não querem falar, né? Então, pergunta, tá? Vou colocar aqui, então, com a ajuda de vocês, esses artículos. Primeiro, eu vou colocar umas palavras, tá? E depois vocês vão completar com os artigos. Por exemplo, se eu digo quaderno, todos lembram que seria quaderno? Sim. Sim. Ele é masculino ou feminino? Masculino? Masculino. Masculino. Plural ou singular? Quaderno. Plural ou singular? Singular? Singular. Singular é um só. E então, qual seria o artigo que vai na frente, de acordo com a página 15? Ele? El, muito bem. El, esse ele aqui não tem acento. El quaderno. Agora eu vou colocar uma palavra que esteja no plural. Plural. Masculino ou feminino? Masculino? Masculino. Masculino, aham. E plural. Então, Plural. qual seria o artigo que vai na frente aqui? Los. Los. Los, muy bien. El cuaderno, los lápices, tá? Então, aqui a gente já viu o masculino singular e o masculino plural. Agora, eu queria que, deixa eu ver pelos nomes, que a Maria Eduarda desse uma palavrinha no singular, só que feminino. A Maria Eduarda vai dar só a palavra. E o João vai me dizer qual é o artigo que vai na frente da palavra que a Maria Eduarda vai me dar. Maria Eduarda, ouviu? Oi, João. Eu estou sem meu caderno, porque eu estou na casa da minha bisavó. Porque meu avô tá fazendo negócio lá comigo dele. E nem o livro tu tens? Nem. Porque eu pensei que ia ser rápido. Tá, mas então assim, João, não deixa de anotar esses exemplos aqui, tá? Uhum. Tá? Então, não, o João não pode. Deixa eu ver quem mais que tá aqui embaixo. Essa aqui do DOL. Maria Clara. A Maria Clara. Então, vamos fazer assim. Maria Eduarda vai me dar uma palavra feminina singular e a Maria Clara vai me dizer qual é o artigo que vai na frente. É um exercício bem tolo, tá, gente? Porque eu sei que vocês já sabem. Oi? A mesma coisa, o Gilberto e o Antônio vão fazer, tá? O Gilberto vai dar uma palavra feminina plural e o Antônio vai dar o artigo. O Gilberto não fala o artigo, tá? Então, vamos lá. Maria Eduarda. Qual é a palavra? Ah, é palavra? Sim. Bueno. E a Maria Clara falou que ela tá comendo. Maria Clara está comendo. Ai, meu Deus. Pode ser tu, então? Pode ser tu, Natália? Tá. O substantivo falado foi palavra. Vejam que é um substantivo feminino e é singular. Qual é o artigo que vai na frente? Lá. Lá. Ai, prof, que difícil. La palavra. Facinho, né? Agora tu, Gilberto.
É o mesmo, é quase o mesmo, é feminino ainda? É feminino ainda, só que esse aqui é singular. Uma palavra. Mas não põe essa, né? Inventa uma outra coisa aí. Investigação. Só que tem que ser plural. Ah, tá, plural. É personas. Muy bien. Personas. E o Antônio completa com las personas. Muy bien. Então, assim, ó. Agora, João, fica ligadinho aqui. Tá, querido? Ô, João, me escuta? Sim. Bueno. João, aqui, ó. João e todo mundo, como eu já falei antes, tá? Aqui nós temos então, os artículos, tá? Que, no caso do masculino, tem um ele, singular, e los, plural. Isso é que às vezes confunde o aluno, tá? Porque como o feminino é lá, las, quando passa para o masculino, tem muitos que acham que é lo e los, por exemplo. Lo quaderno e los quadernos. Não é assim. Então, eu sempre peço para o meu aluno que está iniciando, sempre colocar um asteriscozinho, fazer um sinalzinho, de alguma maneira, para que não haja essa confusão, tá? Perguntas. A câmera está travada agora? Tá um monte de gente falando que tá tudo travado. Para mim só tá a câmera toda borrada, assim. Toda borrada. Ai, que coisa essa internet, né, gente? Na primeira aula deu tudo certo. Para ti também tá travando? Natália também? Pra mim tá tudo certo, prof. Uhum. Pra mim também tá tudo certo. Então, tudo certo. Eu não sei, será que é a minha? Será que é a minha? Não sei. Oi. Eu não sei, eu não lembro muito bem, assim, mas existe um artigo de lo, só o lo? Existe, mas nós não vimos ainda, tá, querida? Este lo existe, mas a gente vê mais adiante, não vê no 6º ano ainda, para não confundir a cabecinha de vocês. A gente chama de artículo neutro, tá, Ana? Então, a gente não vai falar dele agora, ele existe sim, não vamos falar dele agora, mais adiante um pouquinho. Então, agora vocês se concentrem no el, los e la, las, tá? Então, o que eu vou fazer? Digamos, um exemplo de questão. Vou colocar palavras com espaço e vocês vão ter que completar. Aí, presta atenção na palavra. Se ela eu não vou colocar palavra que vocês não conheçam. Vou pegar palavras das nossas lições antigas, né? Por exemplo, abuelo. Quem se acuerda de abuelo? Avô. Avô, muito bem. E abuelo é masculino, feminino, o que é? Masculino. Masculino, singular. Então, na frente de abuelo, que iria? El abuelo. El abuelo, muy bien. El abuelo, tá? Com relação a isso, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não tem as contrações, não? É isso que eu falei lá no comecinho da aula. As contrações a gente vai ver depois, quando eu iniciar com um verbo específico que eu quero passar para vocês, aí fica melhor para trabalhar com as contrações. Então, eu posso fazer essa jogada de ir para frente, depois voltar, porque eu acho que fica melhor a compreensão trabalhar assim, tá? Outra coisa é o verbo ser, que eu coloquei ali especificamente porque ele é irregular. Vai lá na página 28, que nós temos o ser todo conjugado, e nós já trabalhamos esse ser, inclusive, em textos. Vocês já escreveram, eu sou fulana,
Eu estudio em la escuela, né? Então, esse verbo ser, a primeira pessoa é soy. Ele é irregular, que ele não continua a primeira parte do verbo, né? Ele muda bastante. Então, assim, ó, se eu digo, eu vou colocar um exemplo aqui, só para vocês observarem. Ou então, todos estão na página 28? Sim. Tá. Nicolas, tu poderia me dizer, Nicolas, as duas primeiras pessoas do verbo ser, como que eles se conjugam? Lá na página 28 nós temos isso. Não? Pedro, pode ser. Repetir sua pergunta, que Oi? a minha travou. Meu áudio travou. Você pode repetir Tá, sua então pergunta? assim, eu vou repetir bem devagar. Bien despacio, ¿sí? Bueno, me gustaría que ustedes estuvieran en la página 28 de su libro, donde tenemos el verbo ser. Se escreve exatamente igual ao português, mas a conjugação muda um pouquinho. E aí eu pedi para... Tá me ouvindo, Ana? Sim, só tinha dado uma travada. Agora melhorou? Agora dá para entender? Sim. Tá, e tu estás com o teu livro? Eu tô vendo fotos. Tá. Então, na página 28, nós temos esse verbo conjugado, e eu pedi para o Nicolas me ler os dois primeiros pronomes e conjugações do verbo ser, os dois primeiros. Tu poderias fazer, Ana Luísa, já que o Nicolas não sei se não está? Ana? Oi, eu tenho que abrir Oi. as abas do meu celular, prof. Aí no celular é mais complicadinho, né? É que eu tô com o meu mesmo celular na chamada e vendo as fotos, entendeu? E aí eu tô abrindo. Entendi. Pra Tá, ler hoje, 16? a primeira pessoa, Ana, eu já dei o exemplo. Eu sou Ana Luísa. Então, a primeira pessoa eu já falei, mas tu pode repetir. Eu sou Ana Luísa. Muito bem. E a segunda, como é que ficaria no verbo ser a segunda pessoa? Tu eres? Tu eres. Gente, bastante atenção para este tu eres, tá? Tem muita gente que confunde com o es. O es é de qual pessoa, Pedro? O es. É de tu? Não é de tu. De tu a Ana acabou de ler. Repete, Ana. Muito bem, Pedro. Ó, repete aí, Ana, o segundo e depois fala o terceiro, tá, Pedro? Fala aí, Ana. Tu eres. Tu eres, Pedro. Él es. Él o ella es. Muy bien. Em espanhol, o pronome ele, olha, atenção para isso. Em espanhol, o pronome ele é igual ao artigo, só que tem uma coisinha que diferencia. E que é? Alguém lembra? É o E, o acentinho aqui, ó. Tá? Então, ele. E em espanhol, ele é, eu vou dizer, ele es. E não tem acento nenhum, tá? E o que a Ana já tinha falado antes, o tu, que também tem um acento. Tu eres. Então, eu posso perguntar assim, para o
quem não falou ainda. Giovanni. Oi. Tu eres brasileño? Sim. Sí, soy brasileño, tá? Então, tu eres, e agora eu vou perguntar para o Gabriel, que chegou agora. Oi, Gabriel, buenos dias. Gabriel, me ouve? O Gabriel nunca responde, prof. Nunca responde, que pena. Então, deixa eu ver aqui. Maria Eduarda, e eu vou te fazer uma pergunta com relação a uma colega tua, tá? Maria Eduarda? Tá. Tá. Então, assim, Maria Eduarda, Sofia es estudiosa? Sofia es estudiosa? Ella é estudiosa? Ella, ó. Pode repetir? Ella é estudiosa? Muy bien. Ella es estudiosa. O entonces, Sofía es estudiosa. O entonces, Pedro es inteligente. Nicolás es inteligente. Antônio es inteligente. ¿Sí? Eu posso usar o nome da pessoa ou eu posso usar o pronome que substitui o nome, tá? Então, na terceira pessoa, ele, ela, é es. Não confundir com a segunda, que é qual? Segunda, como é que é? Eres, muito bem. Então, gente, aqui na página 28, vocês têm toda essa conjugação. Deem uma olhadinha de novo, escrevam no caderno a conjugação. Eu acho que é bem legal para vocês lembrarem, inclusive para diferenciar esses dois que são parecidos, tá? E deixa eu ver o que mais que tinha de conteúdo, só um pouquinho. Falta 2 minutos para acabar a aula. Sim. Eu acho que já foi tudo, então. Já vimos alfabeto, já vimos artigos, pronomes pessoais, o verbo ser e alguns verbos regulares no presente, tá? Então, gente, revejam isso. Parece que não tivemos grandes dúvidas, né? Ou pelo menos não houve manifestação de dúvidas. Se vocês ainda quiserem me perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar pelo e-mail, né? E eu acho que vocês vão fazer uma ótima prova, tá, gente? Pela participação que eu percebo da grande maioria, eu acho que vocês têm condições de fazer uma prova. Não tem. Eu vou fazer A Gabriela está perguntando se tem classroom ou sala de aula do espanhol. Ainda não tem. Eu só faço a prova no formulário lá, né? Mas eu também vou formar uma sala. Vou formar as 4 salas, porque eu acho que fica melhor até a organização da entrega das atividades, né? Bueno, chicos, entonces me despido de ustedes, ¿sí? Y nos vemos para algunos el próximo lunes. ¿Lunes? ¿Qué día es? Segunda. Segunda, muito bem. Y para los otros solo el otro jueves. ¿Qué día es? Jueves. Quinta, muito bem. Quinta-feira. Adiós entonces, chicos. Entonces, Adiós. 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 Adiós.